Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação para nós estarmos aqui. Agradecemos novamente o convite pela CSB e pela Escola a Excelência em Formação Social. Mais um evento aqui da CSB. Temos a oportunidade de falar hoje sobre assédio moral e ainda na semana, no fim da semana, vamos estar aí no curso tratando sobre o processo do trabalho para o corpo jurídico relacionado à questão da deforma trabalhista, certo? Então hoje, rapidamente, vamos passar algumas apresentações, algumas reflexões sobre assédio moral. Me informaram que o tempo aqui vai ser de 1h30, né? Então 1h30. A gente vai calculando em cima disso. Como algumas pessoas já estavam tomando o café e foi dado esse tempo dos 5 minutos, é uma forma de que todo mundo vá chegando. Eu peço que antes de iniciar a fala, toque o primeiro vídeo, a gente começar a refletir sobre o tema. Todo ser humano tem o seu limite, né? E eu passei do meu limite. Eu comecei como atendente de poupança na Pepar. Daí, nesses anos todos, fui progredindo, cheguei a ser gerente titular de uma agência. De 2005 para frente, eu assumi uma agência como gerente e era tudo muito corrido, tinha que trabalhar em casa, fazer trabalhos em casa. Em 2009 teve muita mudança no banco, tive perda de funcionária, de gerente para uma outra agência. Esse gerente não foi reposto. Depois eles tiraram mais uma funcionária da agência. Não, você pode fazer por 2, 3, esse é o objetivo. Então assim, eu me sentia muito mal, porque muitas vezes a gente não conseguia fazer. Não porque a gente não queria. Tinha dias que a gente nem conseguia sair para almoçar. Mas todo ser humano tem o seu limite, né? E eu passei do meu limite. Então você imagina como estava a minha vida familiar, como eu estava perante a minha família. Eu chegava em casa, trabalhava à noite, então tudo que podia fazer, eu sempre fiz. Eu sempre botei minha cabeça no travesseiro e dormi. Eu nunca tive problema de fazer nada errado, eu nunca tive carta de advertência, eu nunca tive nada. A partir do início de 2010, eu comecei a fazer um tratamento psicológico, porque eu já estava tomando medicação, porque realmente estava complicado. Mesmo assim, eu estava atingindo as minhas metas, fazia o meu trabalho, e para mim. Daí eu comentei com o meu superintendente, daí eu falei, eu preciso conversar com você, eu não estou bem. Estou muito mal, eu não estou bem. Eu preciso conversar com você porque eu vou ter que sair de licença, porque não está dando. Eu não aguento, sabe? Está muito difícil, eu não estou bem. Aí quando foi no terceiro dia, ele não tinha aparecido, no segundo dia não tinha aparecido, eu liguei novamente, falei, não, amanhã cedo eu vou ir falar com você. Aí ele chegou com a minha carta de demissão. Aí eu perguntei por que ele estava me demitindo. Ele disse que é porque eu não tinha atingido meus objetivos naquele semestre. E no banco, quando você não está desempenhando bem o seu papel, tá? Você teria o direito de trabalhar numa outra área. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu fiz durante esses 30 anos, que fui sempre promovida, sempre cheguei, né? Você simplesmente ser descartado, assim. Então isso me deixa muito triste como ser humano. Uma semana depois que eu saí do banco, eu tive uma crise de pânico, fiquei uma semana no hospital e dali pra frente eu fiquei 2 anos praticamente trancada em casa, não via ninguém, não falava com ninguém. Desculpa. Se não fosse meu marido, minha filha, eu não sei o que teria acontecido comigo. Aí, 3 anos depois, eu tentei voltar ao mercado. Não tive condições de desempenhar meu papel, porque eu fiquei com uma sequela
de memória. Faço uma coisa agora, daqui a pouco eu não lembro. Então hoje eu vivo disso aí, com minha aposentadoria, que eu consegui me aposentar pelo INSS, e faço artesanato, que é o que me dá um pouco de paz. Então isso tudo para mim é muito difícil, mas eu tenho que levantar a cabeça e ir em frente. Eu quero viver do lado da minha família, do meu marido, da minha filha, e é o que eu tenho procurado fazer. Porque é a família que na hora que você tem qualquer dificuldade, é teu marido, teu filho, teu pai, tua mãe que está do teu lado. Sabe, a saúde da gente é importante. Se a gente não tem saúde, você não trabalha direito, você não vive direito, né? E você adoece mesmo. Então, não adoeça por causa do teu trabalho. Eu acho que vale a pena você, sabe, ter mais amor na tua vida. Sua vida é mais importante que qualquer outra coisa. E imagina a situação que se agrava, e eu estava a semana retrasada falando lá com a Confederação dos Trabalhadores Vigilantes, né? E eles têm muitos problemas com o transtorno de estresse pós-traumático. É um tipo de transtorno que só aparece depois e a pessoa tem uma experiência pessoal direta e real, ou ameaçadora que envolve morte, sério fomento, outra ameaça à própria integridade física. E os bancários, inclusive, também passam por isso. Muitas vezes o gerente é feito refém. Em alguns estados, inclusive, as quadrilhas estão fechando, elas ficam acossando a polícia, né, lá na delegacia, atiram na delegacia. O policiamento do interior é muito pequeno, muito escasso, e pegam o gerente, levam o gerente para o banco, obrigam, às vezes ficam com a família. Então ainda tem a discussão, né, que, em regra, os peritos erram e não diagnosticam a questão do transtorno de estresse pós-traumático. Então, só a primeira reflexão que ela está passando a questão do assédio, mas tem várias outras questões que são incapacitantes para o trabalho. E para não ficar só no nível da mulher, também vou apresentar um vídeo menor, né, de um depoimento no mesmo banco de um trabalhador, para a gente começar a esclarecer aqui um pouco mais sobre o assédio. De manhã começa a correr, porque o leão acordou na África, né? Quer dizer, se você não correr muito, alguém vai te pegar e vai te destruir. Na época de dissídio coletivo, setembro, outubro, por volta de 10 da noite, era comum o seu chefe ligar e falar para você assim: amanhã o seu ambiente de trabalho, sua agência, seu departamento vai estar fechado. Então você liga para os seus funcionários agora, para todos estarem lá 8, 6 horas da manhã, para chegar antes do sindicato. Porque a produção continua, a meta continua. Vocês vão ter que fazer de um jeito ou de outro. Nisso, quando você começava a ligar para os seus funcionários, indiretamente você estava assediando, né? Como é que você vai ligar para um funcionário que entra às 10 da manhã no trabalho, para ele chegar às 6 da manhã? E sem hora para sair, né? Ele sair 6 da tarde, 7 da tarde. Também, quando você fala no assédio, era comum ele ligar para você. O chefe do seu chefe ligar, cobrando, por mais que você fez todos os itens, ou quase todos os itens, se você tinha feito sem ele cobrar o que você não fez 150, isso é muito fácil de resolver. Nós vamos no mercado e contratamos outra equipe, contratamos outro chefe, vamos transferir para outra agência, fazer um tráfico de drogas. Você é um fantoche. Então era com ameaças, praticamente toda semana. Todos os dias você tinha ameaça. A insegurança que causava isso, né? Tinha um diretor que falava assim, ó: acorda de manhã e começa a correr, porque o leão acordou na África, né? Quer dizer, se você não correr muito, alguém vai te pegar e vai te destruir. Parecia tom de brincadeira, mas não era tom de brincadeira coisa nenhuma. E não tinha horário para o seu almoço, né? Às vezes você estava no meio do almoço, fazia um almoço de 20 minutos, 30 minutos, no meio do almoço o telefone tocava, aconteceu alguma coisa. Então era assim, um disparate exagerado. Você saía fazer a visita, se acontecia alguma coisa com algum cliente dentro da agência, e quando você retornava, iam falar o que você estava fazendo, porque você não estava lá para resolver isso. Então você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, visitando um cliente e resolvendo um problema de dentro do seu ambiente de trabalho. Então era desse nível.
comecei a sentir uns 2 anos antes de sair que a minha vida já não era mais a mesma, a alegria não era a mesma, então a sua alegria de trabalhar, de conviver com as pessoas não era a mesma. Então isso acaba tirando a sua motivação. Você tinha assim um excesso de suor à noite quando você ia dormir, tinha insônia, isso tudo acabou. Os 90 dias depois que eu ter saído, simplesmente desapareceu, não tomei remédio, nada, e simplesmente desapareceu, todos os sintomas. Se eu estivesse no banco hoje, né, com a experiência que eu tenho e com o que eu vivi pós-banco, a primeira coisa, eu ia buscar um tratamento. Procura um médico, vai se tratar, a sua saúde é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, meu colega, se você está sendo assediado, denuncie. Chefe tem que tratar os funcionários como gente e não como bicho, não como animais. E outra coisa, o banco passa e a vida continua aqui fora. Então, só para a gente ter uma reflexão acerca de como é que as pessoas estão passando por isso. E aí é um caso, quando coloca o banco, que já tem decisões, inclusive na jurisprudência, relacionadas ao assédio moral estrutural, que é algo que vem de uma lógica. E a discussão a gente tem falado muitas vezes nesses eventos da CSB, ligada ao assédio moral, tem que partir de uma percepção sociojurídica. Né? Para os colegas que são do direito, tem uma concepção bem tradicional, ligada à lógica de que o direito, primeiro, ele é fato, né? Primeiro ele é sociedade, depois tem valor, que vai depois virar uma norma. Então, nessa mesma lógica de fato, valor e norma, que eles chamam a teoria tridimensional do direito, do nosso memorável Miguel Reale, você começa a refletir de onde vem essa perspectiva. Primeiro, a OIT considera o assédio moral, numa primeira perspectiva, ela tem nas convenções, tratando ele como risco invisível. Então, a gente tem que entender primeiro por que o assédio moral seria risco invisível. Se nós estamos observando isso na vida dessas pessoas que estão dando depoimento, de diversas outras que não têm coragem de dar o depoimento, porque estão passando por outras síndromes, mas socialmente demarca a hipossuficiência do trabalhador. E é uma marca muito interessante, inclusive quando vocês viram aí falar de gerentes, pessoas que estavam batendo suas metas há 30 anos, mais de 30 anos de trabalho, e que na hora que apresentaram o primeiro problema para ser resolvido pela empresa, que ela poderia ser remanejada, o que saiu 3 dias depois foi uma carta com a despedida daquela trabalhadora. Então essa é a primeira perspectiva, é como a lógica trabalha a questão da dignidade humana, a lógica capitalista. Então, numa primeira perspectiva, a gente tem que apresentar que nesse sistema há uma diferença entre o trabalho, a atividade humana, e o trabalho subordinado na relação capitalista. O trabalho subordinado na relação capitalista, em regra, socialmente, ele não dignifica o homem nem a mulher. Ele denigre, ele reduz a condição humana daquela pessoa. E isso se agrava muito mais quando nós passamos ou encontramos situações de assédio moral, sexual, eleitoral e qualquer forma de assédio. Quando nós dizemos que ele denigre o trabalho na relação capitalista, ou seja, o trabalho subordinado, ele não edifica numa primeira perspectiva, é porque de antemão a maior marca do ser humano é a sua individualidade, é o seu pluralismo, é a sua lógica de ter ideias diferentes. E quando você chega numa relação subordinada dentro do capitalismo, dentro da relação de trabalho, você não vai encontrar o ser humano sendo humano. O ser humano apresentando a sua marca espiritual de ideia divergente. Primeiro, para identificar isso é muito fácil. Vocês estão aqui representando diversas categorias, mas vocês provavelmente, e a maioria dos seus representados, se não todos, chegaram à profissão, não a profissão que escolheram, mas a profissão que o mercado apresentou para eles como uma profissão viável, não é isso? O trabalho que vocês exercem e que os seus representados exercem, não é o trabalho que eles escolheram, é onde surgiu uma vaga no mercado, ou não é assim? Quem é de vocês aqui, trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo,
que escolhe o horário de trabalhar? Alguém? Por quê? Porque na relação subordinada o poder diretivo é do empregador. Então veja, não escolhe a profissão, vai para a profissão que é mais fácil de arranjar um trabalho. Não escolhe o horário de trabalho. Lá na hora que você está desenvolvendo a função, você tem condições de tocar e ordenar e sugerir efetivamente para ser considerado o processo produtivo? Não, porque na lógica você é subordinado, não é o que tem o poder diretivo. Não é assim na regra? Lá no Ceará eles dizem muito isso, cabrito bom não berra. Então, em regra, e a depender da função, mais a sua característica humana vai sumindo. Qual é a jornada? Quem diz? O patrão. Qual é o trabalho? O patrão. Não está bem num lugar, ele pode lhe dispensar ou pode lhe colocar em outra função. Não é assim não nas categorias de vocês? Você não opina no processo produtivo, não opina na jornada, não opina no trabalho e no final, quando tudo der certo, o nome que sai é o da empresa, não sai o seu. O produto final não pertence ao trabalhador. Isso é uma marca que foi, a gente está sintetizando um texto que foi muito bem estudado pelo Karl Marx, para analisar o capital, que é o processo de alienação do sujeito dentro da relação capitalista, que é o processo de reificação do verbo latino, né, de coisificação. Então você que é um ser humano, que a diferença sua maior, em regra, dos demais animais e seres, é pensar e ter ideias e divergir, você não tem de ideia, você não diverge, você vai para onde tem lugar, e fica lá até quando o sistema lhe receber, e é um sistema que tende a lhe incentivar para continuar trabalhando mais e mais, mas que quanto mais tempo você passa dentro dele, servindo a ele, ele não tem fidelidade a você, ele simplesmente lhe descarta, que aí o exemplo da senhora, 30 anos de trabalho, 30 anos batendo meta, no dia que ela teve algum problema, ela chega e comunica aos seus superiores, e o que chega para ela é uma carta com a despedida. Então, primeira discussão para a gente tratar essa questão. Bom, segunda discussão bem rápida com relação a isso, é que como nesse sistema também ele se estrutura por três pilares básicos. Ele educa as pessoas a entenderem que elas não têm essa individualidade, que o que elas são é o seu trabalho, porque é com o trabalho que elas conseguem dinheiro, e com o dinheiro elas podem consumir. Então, o sistema se estrutura em trabalho, dinheiro e consumo. Aqui a pouco, muitas pessoas vão sair, não, ninguém vai lembrar que meu nome é Clóvis Renato, mas vão dizer talvez que o advogado, não é isso, que o professor. Alguns aqui já falam o diretor da CSB. Quem é o nome? Mas o nome do trabalho pré-pondera na relação. E nós vamos dividindo as coisas em cima de trabalho, em cima de dinheiro e em cima de consumo. E a pessoa vive constantemente pensando em trabalho. Então, qualquer ameaça ao trabalho é algo muito complicado. Então, a primeira discussão é para você entender que essas pessoas que ficam fragilizadas, porque elas vão vendo esse peso, vão sentindo isso, e a pressão estrutural e às vezes individual aumenta muito para aquelas pessoas, e não raro elas não suportam. Diversos casos de assédio moral estavam sendo invisibilizados. Invisibilizados por quê? Invisibilizados de modo que a OIT chega a chamar isso de risco invisível. Invisibilizados como assim? Porque nós achamos que isso é normal. Achamos que a pessoa sim tem que trabalhar de forma subordinada, que na relação de trabalho é normal se desumanizar. É tão verdadeiro isso, são as contradições do ser humano, que todo mundo, em regra, foi educado para trabalhar, tem muita vontade de arrumar um emprego, quando fica desempregado fica muito triste, mas quando arranja um emprego, um dia triste é a segunda-feira. E um dia alegre, a sexta-feira. Já estamos vendo aí como Plauto, ridendo castigados mores. Quando rimos,
castigamos os costumes. A gente começa a ver o público participar e sorrir de uma coisa comum, é por quê? Porque nós participamos disso. Temos vontade de estar trabalhando e, ao mesmo tempo, quando estamos trabalhando, gostamos da sexta ou do sábado, não é isso? Após o meio-dia, e não gostamos da segunda. Vixe, é segunda-feira. É uma marca de padrão. Então, quer dizer, eis as contradições. Por que nós ficamos tão chateados assim? Por que nos angustiamos tanto? Nos angustiamos porque, na verdade, lá dentro, em regra, nas relações de trabalho, nós não temos condições de exercer o nosso lado humano. Isso já é o padrão da relação, ela já é desgastante, a pessoa já fica numa posição de fragilidade, e você imagina em quantos graus a temperatura aumenta quando há assédio moral ou assédio sexual. É importante que a gente faça essa reflexão, porque se nós, que estamos aqui na liderança dos trabalhadores e trabalhadoras, não tivermos essa percepção, nós vamos comungar com o que está sendo dito na reforma trabalhista. Por exemplo, que uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora que ganha 11 mil reais e um pouquinho, ele fica em pé de igualdade com o patrão. Fica, gente? Fica? Não, aí o exemplo. Os gerentes, por exemplo, são os mais assediados. Não é a lógica da hipossuficiência, existe a psíquica, você não tem condições adequadas de manifestar a vontade. A econômica, você não tem condições de arcar com as custas de um processo sem ter prejuízo na sua manutenção normal. E a hipossuficiência social, que é essa manejada no direito do trabalho, em que o trabalhador é o subordinado e o patrão é o que tem o poder diretivo. O trabalhador só tem a sua força de trabalho para vender. O trabalhador passa pela mais-valia. E o patrão trabalha em cima dessa lógica. E mesmo assim o trabalhador ainda participa da disputa do patrão na concorrência. Porque o patrão tenta cortar custos, o trabalhador pode ser o melhor possível, mas qual é o patrão, por exemplo, que hoje, podendo substituir o trabalhador humano por uma máquina, fica com o trabalhador humano? Vocês conhecem algum? Nenhum. Por quê? Porque o custo faz com que se suma à condição humana. Se a gente não tiver esse tipo de percepção, nós não vamos conseguir entender o que é hipossuficiência. Vamos confundir a hipossuficiência social com a hipossuficiência econômica. E não tem lógica isso, né? Quantas pessoas, por exemplo, vão poder contratar jogadores como os mais conhecidos aí que estão jogando aí pelo mundo? Se eles fizerem qualquer coisa, não arranjam mais nenhum contrato. Vocês viram que um grande produtor, que também tem que vender os seus serviços, essa questão da imagem, agora estava praticando assédios sexuais com diversas atrizes internacionais conhecidas, uma das mais conhecidas como a Angelina Jolie. Primeira coisa, na hora que saiu essa marca, ele já perdeu diversos contratos, e ele sendo o trabalhador. Por que a Angelina Jolie só foi falar agora? Porque ela sabia que se ela fosse contra uma das maiores produtoras, quiçá a maior produtora de filmes internacionais, ela não seria a Angelina Jolie. E ela ganhava só 10, 11 mil reais, gente? É lógico que não, mas ainda assim, ela está em uma posição de hipossuficiência. Então, a primeira discussão que a gente tem que levantar é essa. Partindo daí, a gente vem para essa primeira perspectiva, ele humilha, ele adoece, quer dizer, já há na relação entre trabalhadores e empregadores uma tensão. Por quê? Porque ele substitui com muita facilidade o homem pela máquina e vai sempre tentar cortar custos em cima do mais frágil. Então, na lógica do assédio moral, a temperatura aumenta em pessoas que já estão se sentindo não pessoas na relação de trabalho. Então, partindo das primeiras definições, aí para o professor Eloane, o assédio moral é uma atitude frequente, intencional e composta por uma sequência de danos morais, provocando perda de autoestima, ansiedade e, em alguns casos, pode levar até mesmo ao suicídio.
Vamos começar a trabalhar esses dados em cima dessas questões. Porque quando você vê, olha, toda conduta abusiva, manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam causar dano à personalidade, à dignidade, ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego, ou degradar o ambiente de trabalho, isso tudo é assédio moral. Veja que o professor Elone chegou a dizer, isso pode gerar até suicídio. Vamos trazer alguns dados dessa relação. Então, no assédio moral, basicamente, fenômenos implícitos. Tem o abuso de poder e tem a manipulação perversa. A ação de atingir e prejudicar o empregado e tem a reiteração, a repetição. Você viu que o trabalhador, por exemplo, do banco, ele dizia que era todo dia, olha, o leão está aí. Olha que você pode perder o seu emprego. Hoje você está trabalhando, mais tarde você pode estar desempregado. E veja o trabalhador que se dedica mais e mais, se fideliza mais e mais à lógica do trabalho, dinheiro e consumo, porque ele pensa que sem o trabalho ele é quem? Se ele foi educado para ser visto como um sucesso ou um fracasso a partir do seu trabalho. E quanto mais tempo ele está no mercado de trabalho, ele vai ficando jovem há mais tempo, ou seja, vai ficando velho. E nós sabemos que quanto mais idade física nós temos, estatisticamente nós também temos mais dificuldade de arranjar emprego. Isso é antigo, eu lembro que nos anos 80 a Folha de São Paulo fez uma propaganda com os grandes nomes da história, mostrando que todos eles só ficaram grandes e conhecidos após os 40 anos, porque nas propostas de emprego dos classificados do Brasil inteiro, tinha dizendo assim, precisa, você dizia, só menos de 40 anos. Vocês devem ter acompanhado isso. A Folha de São Paulo fez uma campanha belíssima, ganhou inclusive vários prêmios internacionais, e hoje a gente não vê direto assim, descaradamente, mas a gente sabe que existe. Continua a dificuldade. E também porque o trabalhador, quanto mais tempo ele passa na empresa, ele se torna um trabalhador mais caro. Por quê? Porque ele foi aderindo a todos os planos que foram surgindo na empresa. Porque, como diz o artigo 7º da Constituição, tem que haver uma progressão de direitos sociais que possam melhorar ou promover a melhoria das condições sociais. E é isso que vai acontecendo com o trabalhador. Então, na lógica do assédio moral, se você primeiro entender qual é o contexto do trabalhador no sistema capitalista, a diferença entre a atividade humana e o trabalho subordinado, se você entender que o ser humano no trabalho do capitalismo subordinado, ele já está ali em um processo de alienação, ou seja, de alheiamento, ele fica alheio a ele, porque ali ele não tem a força de mandar, de opinar abertamente e de que as suas opiniões, suas considerações sejam levadas a sério. Por quê? Porque ele não é o detentor do capital, ele não é o diretor, ele não é quem manda. Você viu que no caso do gerente, o chefe do chefe dele ligava diretamente para ele. Você imagina a pressão. Se o chefe tem medo do seu superior hierárquico imediato, imagina o que está 2 níveis abaixo. Ele dizia, quando chegava a época da meta, o chefe do meu chefe me ligava, me mandava e-mails pela madrugada, eu tinha que cumprir metas, e as metas não têm limite. Veja, você chega, aí começa o nível prata, não é isso? Bronze, prata, ouro, só que é assim, que alegria, vendeu hoje o nível X, passou 3 meses vendendo esse nível, agora virou de bronze, passou para prata. Já era difícil, só que eles dobraram a sua meta. Aí você passa 3 meses no prata, atingindo a meta, olha, tem que passar, porque aqui tem que crescer. Aí vai virar ouro. Na virada para o ouro, dobra ou triplica a da prata. Aí vai para o diamante e depois vai para quê? Já sabe. Depois do diamante, já esperando para ter um aumento recorrente, se não tiver, você vai ser dispensado. Como assim? Eu mostrei que eu posso ser bronze, prata, ouro e diamante. Platino. Adamantio, né? O Wolverine aí. Mas para. Nessa carreira você vai ser descartado.
Veja a pressão que esse trabalhador e essa trabalhadora estão passando. Então, o banco ele já tem essa lógica estrutural. Vocês imaginam que se tiram os trabalhadores do Banco do Brasil, quando agora no começo desse ano, o governo disse que ia fechar dezenas, chegava a centenas de agências. E iria dispensar milhares de empregados bancários. Aí você imagina, já tem a cobrança por meta. Ele sabendo que o banco vai fechar a agência, abre um PDV. Imagina como é que está a cabeça, na lógica de trabalho, dinheiro e consumo, numa questão estrutural do servidor e da servidora pública aqui, agora. Quem é servidor público? Ou quem representa servidores? Com PDV vindo do governo federal, com a votação no Congresso de avaliação de metas. Veja que se você passou a vida sendo educado para ser comportado na escola, olha como é, um fala, os outros sentados obedecem, uma jornada de um expediente ou 2, 4 a 8 horas, repetiria isso você um dia, quando estivesse trabalhando. E você ia conseguir o êxito quando conseguisse um bom emprego. E o melhor emprego é o emprego que menos te descarta. E qual seria o melhor emprego? O que tem estabilidade. E agora, quando você chega lá, tem estabilidade. Todos os entes federativos sinalizam agora com uma proposta seríssima de dizer para vocês goodbye. Independente da idade. E começando pelos mais antigos. Imagina como é que está a mente do servidor e da servidora. Imagina esse servidor e essa servidora que já acompanhou, por exemplo, os processos de privatização dos bancos estatais. Lembram disso? Como é que ficaram os colegas dos bancos? Muitos passaram até 5 anos trabalhando nos bancos que compraram, depois foram dispensados. Naquela época que pessoas pegavam o dinheiro e colocavam na poupança, lembram disso? Porque o rendimento era bom. Pegaram o PDV, aí na hora que pegaram o PDV, saíram, o governo fez o plano, colou 1 e colou 2. O que fez? Tomou o dinheiro da poupança. A história ensina. Veja que o momento deixa com que essas pessoas que foram educadas a vida toda para trabalharem, fiquem num pé e no outro constantemente angustiadas com a relação de não estabilidade do seu trabalho. E até mesmo agora com os servidores públicos. Então, quando isso fica focalizado na lógica do assédio, você vai encontrar alguém exatamente sempre lhe perseguindo, sempre lhe exortando no sentido de ameaçar uma das coisas que você tem como mais sagradas, o seu trabalho. Então, nessa lógica do emprego, do trabalho, os tipos de assédio. Você tem um assédio moral descendente e o assédio moral ascendente. Descendente é o mais comum, né, nas suas formas verticais. É que o chefe assedia os seus subordinados. Nós vimos 2 casos aí de assédio moral descendente. Mas muitas vezes, e tem crescido isso também, porque as pessoas não estão pensando no lado humano, mas numa perspectiva de disputa, nós deveríamos sempre discutir, mas nunca disputar. Mas a gente está com a lógica capitalista tão internalizada na mente da gente, que a gente só disputa e pouco discute, pouco debate. Eu lembrei, inclusive, quando Desmond Tutu, ele ganha o prêmio Nobel, e uma das coisas que ele falava na obra dele, lá na questão da pacificação do pessoal do apartheid entre brancos e negros na África do Sul, ele conta a história de que um americano, nessa lógica bem capitalista, chegou numa tribo indígena nativa, né, na África. E ele diz que vai ver as crianças brincando e vai dar um prêmio a quem chegasse primeiro a uma árvore que tinha lá. As crianças pegam nas mãos umas das outras e vão juntas e todas tocam na árvore ao mesmo tempo. O americano fica chocado e diz: mas eu só tenho um brinquedo. Aí elas olham para ele e dizem assim: mas que graça tem brincar sozinho? Então, para a gente é Ubuntu, é todo mundo junto.
É nessa perspectiva. Para a gente é junto, a gente não precisa disputar. Então, quem disputa, e eu tenho visto, inclusive, lá no Ceará, por exemplo, o Sindicato dos Comerciários tinha feito uma campanha muito forte, aquela questão do funcionário do mês. Mandaram tirar em grande parte dos estabelecimentos, porque diziam, olha pessoal, a disputa, a concorrência é entre as empresas. Não é para ser a concorrência entre os trabalhadores. Nós não estamos no nível da concorrência. Nós precisamos trabalhar para viver e sermos não melhores do que os outros. Nós temos que tentar ser melhores do que nós mesmos a cada momento, não melhor do que o outro. E aí nós vamos desenvolver melhor nossas funções. Não é a disputa não é a nossa lógica. Então esse primeiro discurso ele tem que vir e estar internalizado nos nossos discursos, para que nós possamos de alguma forma reverter a lógica do assédio, sabermos escutar, filtrar, tornar visível o que a nossa mente e a mídia tem feito invisível. Invisível por quê? Porque a gente acha comum, porque a gente acha normal. Então, não raro, quando as pessoas começam a disputar, começa a surgir o assédio moral ascendente, em que os trabalhadores se juntam para derrubar o chefe, por exemplo. O chefe que às vezes é um bom chefe, porque se o chefe estiver errado, se o chefe estiver cedendo, se o chefe estiver arbitrariamente machucando o direito alheio, ele merece sair. Aí não é assédio. A discussão é se ele é um bom chefe e se junta para derrubar o chefe. E quando não, começam as perspectivas dos próprios colegas no assédio moral horizontal. Aqui é o vertical, descendente, ascendente. E o horizontal, que também tem crescido, principalmente, hoje foi a fala do Márcio, com a questão das redes sociais, pessoas criando fakes, para denegrir a imagem de colegas, para tirar colegas do setor. Quer dizer, ele não se coloca na situação do colega, que ali é um ser humano que também está passando por uma situação opressiva, numa perspectiva de que ele precisa trabalhar para viver. Ele precisa tanto trabalhar para viver dentro dessa lógica, que às vezes ele se convence que deve viver para trabalhar. E é o que ele faz. Então veja a primeira perspectiva do assédio, né? Então, seguindo, a gente não demorar muito. Tipos de assédio. Existe o assédio sexual, o assédio moral, o assédio político, o assédio eleitoral. Tem até um caso que saiu na Isto É, que a gente vai apresentar aí também, de uma senhora, porque ela não era de determinada tendência política, os colegas passaram a persegui-la. Quer dizer, não há o respeito desse tipo de relação da opinião do outro. Então, quer dizer, muito complexa a relação quando nós deixamos de discutir e passamos a disputar desnecessariamente. Quando nós queremos deixar de sermos melhores do que nós mesmos e queremos ficar sendo melhores do que os outros, isso não vai existir. Isso não é da nossa lógica. Isso só enfraquece a conjuntura dos trabalhadores. Então, na mesma perspectiva, seguindo, atitudes que denotam assédio no trabalho, humilhações. A lógica da dispensa indireta seria uma forma de sair disso, mas qual é o trabalhador que pensa que só é alguém se ele estiver trabalhando, que ele vai sair do emprego? Ele só sai quando não tem mais jeito de aguentar. É lógico, né? Porque a rescisão indireta é aquele momento em que você não vai trabalhar, entra com a ação na Justiça do Trabalho e sai, consegue o valor das verbas rescisórias e o seguro-desemprego com parcelas indenizatórias. Mas só que o trabalhador precisa trabalhar para sobreviver, ele suporta. E isso é interessante, porque tem uma das síndromes que a gente vai apresentar, que é a síndrome do sobrevivente, que ela demarca isso, é uma síndrome pela qual passam os trabalhadores que estão no trabalho. Por quê? Porque quem não está trabalhando quer trabalhar, e quem está trabalhando tem medo de perder o emprego. Olha como é uma situação delicada a do mundo do trabalho. Começam a colocar metas inatingíveis, sob pressão constante, boicote ao esvaziamento de funções. Eu estava falando com uma colega hoje, que ela trabalhava como sendo uma secretária de autodesenvolvimento de um determinado setor, e colocaram ela lá para ficar pastorando um site, né? E ficava lá só ela numa cadeira, o chefe olhando para ela e ela para olhar o site. Olha isso aqui condiz ou não condiz? Eis uma perspectiva, né? Então, foram esvaziando as funções dela. Isolamento e ridicularização, olha aí a situação dela.
retirada de instrumentos de trabalho, achaques ou ataques frequentes à vida pessoal e familiar do empregado, ficar misturando essas discussões, escárnios e piadas, aspectos físicos do empregado. Inclusive, eu já vi caso, gente, na última fala, lá em Minas Gerais, um vigilante, ele tinha um apelido que era uma sigla, o apelido era grande, era gordo, isso aí criaram uma sigla para ele. Gordo, lento, tal, criaram uma sigla. Todo mundo sabia que aquela sigla era denegrindo a imagem dele. E sabiam que ele não gostava. Os superiores sabiam o que a sigla dizia. E sabiam que ele não gostava. Nunca fizeram nada. Ele reclamou, nunca fizeram nada. E ele depois entrou com ação na Justiça do Trabalho, provou que isso acontecia e conseguiu uma indenização por dano moral. Culpando não só quem fazia, mas principalmente a empresa. Por quê? Porque a empresa, apesar de os dirigentes não chamarem ele pelo nome da sigla que o incomodava, pelo apelido, a empresa sabia que aquilo acontecia, sabia que ele não gostava e não tomou nenhuma providência efetiva. Então ela foi responsabilizada. Então ela é conivente, ela tem uma culpa em vigilando. Próximo ponto, tem acontecido aí mais casos, né, olha, acuados no trabalho, aumentam na justiça brasileira os casos de assédio moral horizontal, ó. Quando quer, quem humilha, agride e isola são os próprios colegas e não os chefes. Que é o que a gente está dizendo. É quando o trabalhador ele começa a assumir uma posição de disputa como se ele fosse chefe. Que ele não é, a gente tem que entender quem é o patrão e quem são os empregados, e que nós devemos colaborar enquanto equipe e não disputar e não perseguirmos uns aos outros, porque todo mundo ali está em uma posição de fragilidade, por mais que não aparente. É o que nós falamos há pouco. Então, interessante, né? Caso interessante, olha aqui, depois eu vou passar esses slides, ó, em 25 anos de carreira, ó, nunca tive sequer um desentendimento no ambiente de trabalho. Há cerca de 2 meses, porém, eu comecei a receber e-mails anônimos, ó, me desqualificando como profissional e me ofendendo pessoalmente. Ó. O meu agressor me chamava de pseudo-profissional, me pergunta quando vou deixar de enrolar e começar a trabalhar, e usa palavras de baixo calão. Já pensou isso aí chegando num fake da internet, num e-mail, você já está no trabalho, tem medo de perder o seu trabalho e fica chegando e-mail para você questionando a sua posição no trabalho. Você pensa logo que ali é o último momento. Quando alguém te chama para qualquer coisa, você já fica logo em pânico. Essa é uma reflexão. A coisa que eu lembro mais, né, para quem chegou a ler, alguém chegou a ler aquele livro Crime e Castigo, do Dostoiévski? Alguém leu aqui? O rapaz chamado Raskolnikov, ele comete um crime e acha que ninguém vai saber. Só que depois que ele comete o crime, né, que é exatamente o assassinato da mulher que emprestava dinheiro para ele, todo canto que ele anda, quando a pessoa olha para ele, ele já fica todo se tremendo, pensando que a pessoa sabe. Será que viu? Será que não viu? É uma das cenas tão profundas do livro do Dostoiévski, que na época que eu li, eu passava assim o tempo todo tenso. Você imagina quando você está abalado no seu emprego, se você acha que só é alguém se você estiver trabalhando. E aí começa a chegar e-mail dizendo que você vai ser despedido, que estão vendo que você não trabalha, que você é enrolão. Toda hora que você vira para o lado, que alguém olha para você e diz assim, será que é ele? E será que isso aí não é meu chefe? Será que ele não vai mesmo me botar para fora? E já vou ter que reter as contas. E aí começa todo um nível de questões que a pessoa não dorme. Logicamente não dorme. E não tem condições de procurar outro emprego, fica no impasse, trava. A pessoa trava. Né? Quer dizer, como é que nós trabalhadores, por falta dessa percepção de observar no outro a condição de fragilidade, a gente começa a tomar esse tipo de atitude. Né? Então, outro caso, olha, a funcionária pública, ela ousou discordar da chapa sindical do seu departamento. Ó. E o que começou com brincadeira de mau gosto, terminou com um pedido de transferência. Porque eles não aceitavam. Quer dizer, a gente tem que aceitar a liberdade do outro. E aí ficou uma situação praticamente insustentável para colega aí. Assédio moral de forma
horizontal. E, de novo, eu posso penalizar a empresa por isso, eu posso penalizar o meu gestor por isso? Pode. Por quê? Porque ele tem uma culpa em vigilando. E a culpa, a gente pensa muito, né, no direito, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Ele está sendo negligente, no mínimo. Como assim? Ele sabe o que está acontecendo e ele não faz nada. Não é que ele fez, mas ele sabe o que está acontecendo e não toma as devidas providências. Então você pode responsabilizá-lo. E a minha colega hoje estava perguntando, né, que eu tive a oportunidade de almoçar com as colegas aqui do Rio Grande, bem feliz, né? Só lembrando aqui do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, né? Dos Terra Cambará, né? Então eu pensando na força dessas mulheres, né? E eu pensando na perspectiva, ela dizendo situações que tinha passado e perguntou na mesa se a gente poderia responsabilizar a empresa e a pessoa. Eu disse, pode. Mas o pessoal começa primeiro responsabilizando a empresa. Por quê? Porque ela tem maior poder aquisitivo e tem, por exemplo, preocupações com a sua imagem dentro do mercado. Mesmo não sendo alguém, que eu acho que é difícil no sistema capitalista dizer que alguma coisa não é de mercado. Olha a posição do governo com os servidores. Ele se comporta como se mercado fosse. Instituições de educação disputam com os outros, mesmo não precisando disputar. E uma coisa eu achei interessante, uma vez eu falando com o então ministro, que esteve na fala aqui ontem, né, o ministro Ciro, ele dizia assim, eu não entendo por que a Petrobras gasta tantos bilhões em propaganda se ela detém um monopólio. Eu achava interessante o raciocínio, né? Então quer dizer, por que tem que ter um comportamento de capital, por exemplo, no serviço público, nessa questão secundária, né, para com o servidor? Por que tem que explorar, impor metas? Agora é isso com relação aos servidores, tá? Então, situações diferentes. Ó. O assédio moral horizontal também ganha território no meio digital. Ó. Troca de acusações por e-mail e reclamações nas redes sociais têm se tornado cada vez mais comuns. O grande perigo da internet é que ela encoraja os agressores mais tímidos. E encoraja, mas tem muitas formas de provar. Porque, em regra, tudo que você faz no computador deixa rastro. Nós já vimos casos, inclusive, de criação de fake de campanha. Você vai atrás, você identifica o ID do computador, o horário e o dia de quem usou. Então, para a polícia não é muito difícil, não. Então, se o colega não está compreendendo que ele não deve disputar com o outro, apenas debater para melhorar a condição, se ele não entende por bem, por compreensão, né, lá no Ceará tem outro ditado que diz assim, quem não escuta conselhos, leva pancada. Então a gente já está logo alertando, né? A gente está logo alertando, na perspectiva de que, cuidado, você não fica invisível na internet, pelo contrário, é onde se deixa mais rastros. E por que você diz isso? Porque você alerta, porque a gente quer punir. Não, a nossa lógica é prevenir. Punir quando a gente identificar e prevenir para não acontecer mais. Por quê? Porque os efeitos perduram pela vida da pessoa inteira. Tem gente que não consegue mais retornar à sua rigidez psíquica. Não consegue. Não é brincadeira o que nós estamos dizendo. Vamos já apresentar aqui transtornos mentais que em regra vêm do assédio no trabalho. São a terceira causa de afastamento da Previdência, por invalidez permanente. Quer dizer, como chamar ainda isso de risco invisível? Olha aí, ó. Transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho. Nos últimos 4 anos, transtornos mentais e comportamentais, como altos níveis de estresse, foram a terceira maior causa de afastamento dos trabalhadores brasileiros. Mais de 17 mil casos de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez foram registrados entre 2012 e 2016 com esse motivo. Mais de 17 mil pessoas. Lembre-se que tem muitos municípios menores do que isso aí, no Brasil. Não é verdade? Em Minas tem 800 e tantos municípios. Olha aí, só para você imaginar. Certo? Quanto de gente que está... Veja, isso aí são os
casos em que há constatação, comprovação, afastamento com a perícia identificando o transtorno mental decorrente da relação de trabalho. E os casos em que não é identificado adequadamente? Como a gente falou no caso dos vigilantes e dos gerentes do transtorno pós-traumático. Os casos, esse livro, agora no último debate que eu tive, os vigilantes mandaram para mim esse livro, lá de Minas. Viu? Até agradecer lá, viu, Cosmo? O vigilante mandou pelo correio, mandou aqui, até agradecer aqui o sindicato deles, ó, mandou de Minas, eles fizeram uma pesquisa, olha, isso aqui é interessante. Cotidiano do vigilante, ó, trabalho, saúde e adoecimento. Um dos depoimentos mais chocantes, o vigilante diz assim: eu nunca fumei, eu nunca bebi e hoje sou viciado em cocaína. Por quê? Porque é plantão em cima de plantão, o colega falta, eu tenho que ficar em cima, para ficar acordado eu cheiro pó. Ponto, está aqui o depoimento. E hoje eu não consigo me sair disso. E quantos não estão no alcoolismo e na drogadição? Como é que a gente quer dizer que isso não existe? É fato. Ele está lá acordado, já pensou passar o dia inteiro, 12 por 36, que agora pode ser feita por acordo individual. Ó. Dia todinho. Mão na arma, mão nas costas e em pé. Um vigilante. Quer ir ao banheiro, tem que chamar o chefe do setor. Mas é uma coisa urgente. Se sair, vai ser dispensado. Não pode abandonar o posto. Passa por uma situação dessa, em que ele é o primeiro humilhado, porque, por exemplo, quando tem um assalto, uma coisa, chega primeiro nele, né? A empresa, no outro dia, bota ele para trabalhar. Às vezes no mesmo canto. Geralmente. Então, eles vão percebendo, né? Quer dizer, mas por que as pessoas desempenham essas funções? Porque no sistema não tem outro jeito. Então, olha aí, transtornos mentais. Quantos não estão passando por isso? Aí, primeiro é a lesão por esforço repetitivo, segundo, lesões traumáticas, e o terceiro, transtornos mentais. Estou falando na relação de trabalho. Mais de 17 mil casos dos identificados. Dos em que a pessoa, por exemplo, quantos que estão hoje no alcoolismo e na drogadição, e eles vão primeiro, por que ele vai primeiro para a droga? Porque o alcoolismo deixa muitas marcas. A primeira marca é o cheiro. Não é não? Rapaz, o negócio está sério aí, né? Não, passei só um álcool para fazer uma sepsia aqui no meu rosto, não foi nada. Né? E ele cheira, não tem cheiro, ele fica só acordado. Com muito tempo, para quem entende é que vai ver algumas marcas físicas, mas ele fica acordado, é impressionante. Os caminhoneiros, foi falado aqui. E por que eles fazem isso? Porque eles precisam, está virando jornada. É uma questão, por exemplo, que a gente luta no movimento sindical para não ter horas extraordinárias, não é isso? Mas os trabalhadores brigam conosco, porque o primeiro pilar do capitalismo é o trabalho, o segundo é o quê? É o dinheiro. E o terceiro é o consumo. Então, como é que você chega para o trabalhador, por exemplo, o vigilante, e ele também quer trabalhar, porque ele quer receber as horas extraordinárias. Olha as contradições em que a condição humana fica, como é frágil a nossa posição. Sabe que vai fazer mal, sabe que vai adoecer, sabe que vai gerar problema, vai ter hipertensão, gastrite, problemas de postura, ergonômicos, mas você não consegue parar. E está aí a hipossuficiência, está aí a fragilidade. Está clara até aqui a reflexão? Estão percebendo o assédio? Então vamos nós. Hoje, síndrome dos sobreviventes, quadro social, político e econômico crítico, gera uma angústia e medo, sentimentos que acompanham os não demitidos. Quem está trabalhando hoje, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, tem medo de perder o seu trabalho. Quando passou a vida inteira sendo educado para dizer que ele só é alguém se ele estiver trabalhando. Então isso é muito forte. Gera nas pessoas a síndrome de sobrevivente, que vai fazer com que elas escondam esses sintomas. E como a gente estava dizendo, esse que está cheirando para ficar acordado, ele está tentando se manter, fazer o possível, como tem gente que diz que vai beber para esquecer, para no outro dia aguentar e trabalhar. Então, eis uma lógica, né? Síndrome de sobreviventes. Bullying dos colegas,
comportamentos repetidos de implicância, acossamento, intimidações, zombaria, agressões, espalhar comentários depreciativos, intimidadores, zombarias, técnica de isolamento da vítima, intimidação a quem se aproxime da vítima, ridicularizações de modo de vestir ou do comportamento, humilhações da vítima. E eu já vi pessoas preocupadas, principalmente no Ceará, porque lá nós gostamos muito de brincar, né? E lá, terra do humor, da piada, diz assim, poxa, agora tudo é bullying com o meu colega. E eu lembrei de um colega, de uma situação muito interessante, de um colega de quando eu jogava futebol. Porque o pessoal fica pensando, poxa, agora eu não posso mais chamar ninguém de apelido. Eu não posso mais falar, por exemplo, fulano, toda a vida eu conheci ele pela cor. E ele que sempre... O que é que eu faço para identificar se há ou não há assédio, em que eu configuro como bullying, que geralmente acontece de forma horizontal? Eu tenho que perceber se aquilo que está sendo feito tem o objetivo de denegrir a imagem do outro, e se realmente vai acabar afetando o seu trabalho, se eu estou falando de relação de trabalho. Por quê? Porque nem todo apelido incomoda. Então, você tem que perceber, como nós falamos no começo, se você está fazendo aquela conduta reiterada, e o objetivo realmente é chatear aquele companheiro. Então, você tem que saber. E se sabe, quem faz, quem pratica, sabe que o que está fazendo incomoda. E eu conto o caso desse meu colega que jogava futebol, porque ele é esdrúxulo, né? A situação. Nós éramos meninos, né? Todos pequenos, todos muito magrinhos, e tem uns meninos mais fortinhos, né? E ele era mais fortinho, e como ele era mais cheinho e tal, apelidaram ele de mamãe. Olha aí, mamãe. O que você pensa? A lógica de quem colocou esse apelido era para denegrir, concorda ou não? E um menino se afirmando na sua masculinidade não gostaria, concordam? Enfim, quando eu conheci, ele já era o mamãe, todo mundo chamava mamãe, e eu achava que ele ia ficar com raiva, eu procurei saber o nome dele, mas assim, eu chamava ele, e aí com o tempo, eu via que ele não ligava e aceitava que todo mundo chamasse ele mamãe. Bom, deixamos de jogar bola, passei 20 anos, nunca mais tinha visto o mamãe. E um dia eu estava em uma mesa de um determinado estabelecimento e passa por mim o mamãe. Aí eu olhei assim, né? Eu já fiquei pensando, não vou chamar ele, né, de mamãe, pode ser que ele ache ruim. Apesar de ter passado anos convivendo, todo mundo chamando de mamãe, eu sabia o nome, mas ninguém chamava ele pelo nome. Aí eu chamei ele pelo nome dele normal. Ele passou, eu fiz, opa, eu disse, tudo bem? Aí disse o nome dele, né? Aí ele balançou só a cabeça assim, né? Oi. E entrou. Beleza. Não deve ter tido contato, porque também faz tempo que a gente não se vê, né? Aí passa mais ou menos uma hora, acho que ele foi tomar uma, tomar duas, né? Ele volta e senta na minha mesa. Ele disse, ei Renato, diga, leva mal não, mas meu nome é mamãe. Aí eu, verdade, ele se apropriou do nome mamãe, ele já tinha um comércio, e no comércio lá que ele vendia livros e tal, todo mundo chamava ele de mamãe, então virou uma marca, ele já era pai e tudo, mas o nome dele é mamãe. Deve ser um conflito pro filho, né? Papai e mamãe, né? É meio erótico, né? Parece a posição do professor Carlos Conze, mas eu estava olhando, poxa, é o mamãe. Veja, se eu chamasse ele pelo nome dele normal, ele gostava? O que é que estava agredindo ele? O nome dele. E era um nome bonito, mas ele quer que seja chamado de outro modo. Então, por que eu vou ficar incomodando? É diferente de você ter nomes difíceis, não convém mais, dado o tempo aqui, mas vocês podem depois pesquisar nomes que justificam a alteração pelo Código Civil. É cada nome que você não acredita como é que a mãe bota o nome do filho daquela maneira. E aí justificaria ele querer trocar um nome. Mas veja, o bullying
essa conduta de você ficar brincando é você saber que aquilo incomoda e você ainda continuar fazendo. É o que eu disse lá no Ceará: rapaz, vocês gostam de brincar? Vamos brincar. Mas se a pessoa leva a sério, se ela se incomoda, não faça. Se você fizer, configura uma prática assediante chamada bullying, e tanto você pode ser punido quanto a empresa pode ser punida na relação de trabalho. Então acho que para entender o que é o bullying é importante. Ah, mas é tão bom frescar com a cara dos outros, né? Pois é. Nessa relação humana não. Em especial na relação de trabalho, porque tem uma questão chamada profissionalismo. E mesmo fora, cuidado, porque tem muitos crimes aí que acontecem porque a pessoa não gosta da reiteração. E andar brincando. Eu vi um caso, né, porque lá no Ceará tem essas coisas chamadas povo de cornos. Enfim, tudo às vezes, né, acontece uma traição, não acontece, eles chamam de palavrões, criam, né, apelidos específicos. Mas tem gente que não se incomoda. Tem um caso, por isso que eu digo, a questão do bullying. Que a gente senta na calçada, tem um colega que ele já passou por 3 traições, 3 esposas, 3 tem uma sina, né? E eu acho tão interessante que toda vez que ele toma da primeira para a segunda cerveja, ele diz assim, não, ele começa a falar, ele diz, não, fulano aí também levou, aqui é o clube, lá inclusive tem a associação dos cornos do estado do Ceará, pode olhar na internet, é verdade. Ele se incomoda, gente? Não. É impressionante, ele não se incomoda, ele diz assim, não, era meu amigo, você acredita que o ex da minha ex-esposa morreu, eu fiquei tão triste, eu fazia tanto negócio com ele, tudo. Mas a maioria não gosta. Então, a percepção é identificar se você incomoda ou não, e não fazer isso de forma reiterada. Olha, mas se um dia eu peguei e disse uma brincadeira que a pessoa não gostou, veja, para configurar o assédio, tem que haver uma prática reiterada. Então, a primeira lógica, fez uma vez, a pessoa não gostou, pare. Se você continuar, já pode configurar assédio, até mesmo porque você já está informado de que incomoda. E por que você está fazendo? Na primeira perspectiva, tá? Seguindo, né, ó, depreciação do trabalho, ritmo alucinante, a questão do estrutural, síndrome de Burnout. Essa aqui, aquelas senhoras, os 2 depoimentos iniciais, eles marcam isso. Fatores pessoais e ambientais, condições e meio ambiente de trabalho, competitividade e metas. Como é que a pessoa fica? Desesperado. Como esse caso que eu falei para vocês do Raskolnikov. É toda hora com medo de perder o emprego, é toda hora pensando que vai ser despedido, que vai ser realocado, e que depois não vai conseguir outro emprego. E a pessoa fica estressada, afeta os parentes, afeta o próprio trabalho. Às vezes ele estava até bem no trabalho, mas o medo que ele tem de perder o emprego faz com que ele entre em uma tensão constante. Ele se treme inteiro quando ele chega no local, ele range os dentes, ele transpira muito, ele não está conseguindo dormir, ele tem uma perda de produtividade total, e às vezes essa própria síndrome vai levá-lo a esse problema. O que acontece com essa síndrome? É porque a pessoa não percebe, de novo, acha que é normal e que ela que está errada, não vai para um médico, um psicólogo, ou alguém que tenha uma formação ligada à saúde do trabalhador, e a pessoa vai para um médico que não tem uma percepção, não vai fazer uma análise configurando, perguntando como é que está você no seu trabalho. Então ele vai dar um diagnóstico que não tem nada a ver com o seu trabalho. Como ele vai dar um diagnóstico que não tem nada a ver com o seu trabalho, nem vai entrar nessa perspectiva, nem vai te dar um tratamento adequado. Por quê? Um dos tratamentos é esse. Às vezes é o próprio ambiente de trabalho que gera aquilo. Eu tive um caso, tenho um caso, uma ação judicial de uma servidora concursada no Hospital Federal, uma instituição federal de ensino, que ela estava em estágio probatório e começou a passar por assédio moral. O pessoal da saúde geralmente tem 2 cargos, no mínimo, né? Que aí ele pega 2 cargos, depois pega um emprego, alguma coisa por fora, enfim. Mas 2 cargos no acúmulo. E ela tinha lá que quando ela chegava em determinado local, ela chegava em determinado setor que ela trabalhava, ela já tinha feito denúncias à ouvidoria, não deu em nada, a universidade arquivava.
E aí, chegou um momento que ela foi para o médico, era um psiquiatra com formação em saúde do trabalhador, e ele percebeu que ela tinha todos esses problemas e passou o remédio tarja preta para ela, exatamente por causa dessa situação. Quando ela não aguentou, um dia ele deu uma licença para ela. Ele deu uma licença de 15 dias para ela, daquele lugar. Mas era interessante, o receituário dele, ele dizia claramente que ela estava de licença daquele ambiente, porque aquele ambiente era agressivo a ela, e naquele ambiente ela estava apresentando determinados sintomas que só a medicação não estava resolvendo. Ele dava 15 dias. O que ela fez? Ela não foi trabalhar lá e foi trabalhar no outro. Olha como essa menina, será que ela não era perseguida? É uma pergunta. Foram identificar que ela estava trabalhando no hospital municipal, abriram uma sindicância interna e disseram que ela estava mentindo. Aí, como é que ela não pode trabalhar? É inabilitada para o trabalho. Então, os senhores leram o laudo. O laudo diz, ela está de licença deste local. Dizia o nome do local. Ela não está afastada do trabalho no outro. Lá ela convive bem. Aqui é que ela tem essas crises decorrentes dessa síndrome. Enfim, né, já se sabia, ela estava sendo tão assediada que ela não seria aprovada para ficar no cargo, e não foi. Entramos com a ação. Uma das coisas que está segurando na liminar é porque ficou muito claro, já tinha um laudo, o laudo dizia que era aquele ambiente que era assediante. Então, quer dizer, não adianta você observar isso, você tem que querer enxergar e mandar que um médico que tenha capacitação, que tenha a percepção de que muitos desses problemas vêm do trabalho, que ele faça a observação e que ele coloque isso nos documentos. Infelizmente, estão havendo também ataques aos centros estaduais de referência e centros municipais de referência à saúde do trabalhador. É um papel nosso também levantarmos isso. Por quê? Porque lá são médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, equipes interdisciplinares que têm uma formação em saúde do trabalhador. E geralmente, em qualquer problema que o trabalhador chega, a primeira perspectiva que o médico ou o profissional analisa é como é que está ele no seu trabalho, e o laudo sai diferenciado. Lá no Ceará nós conseguimos ganhar uma ação coletiva pelo Sindicato dos Correios contra os Correios por assédio moral coletivo. E era impressionante, aumentando o índice de drogadição e de alcoolismo dos carteiros que passam hoje por problemas de segurança. Por quê? Porque o pessoal chega para assaltar os carros que tem. Você compra coisas pela internet, né, produtos caros, e eles vão assaltar quem? O carteiro. Então, vários setores que eles ficavam querendo se esquivar porque eram perigosos, porque não tinha segurança do horário, os chefes começaram a assediar. E aí as pessoas começaram a aumentar o seu nível de faltas ao trabalho. Começaram a identificar gente com alcoolismo, gente entrando nas drogas. E dizia que não, é porque ele levou um chifre, não é porque ele isso. Era sempre isso que se dizia. E nós não tínhamos provas. Não é porque é uma questão pessoal. Sempre a empresa vai dizer que decorre do trabalhador, da vida dele. E a gente partiu para os médicos que iam fazer a análise básica com base no trabalho. E os médicos fizeram laudos públicos do governo do estado, com médicos psiquiatras e os psicólogos do estado e do município, atestando que aquele alcoolismo, que aquela drogadição, que aquelas faltas ao trabalho eram decorrentes do assédio, da síndrome pela qual eles estavam passando, que eles ficavam desesperados quando iam trabalhar, com medo de manter a própria vida. Por quê? Porque era recorrente a assaltos em determinadas áreas, e eles iam deixar de cobrir aquela área? Tinha que cobrir a área. Mas qual era a segurança que a empresa dos Correios dava? Nenhuma. Simplesmente mandava ele ir novamente no outro dia. Foi assaltado hoje? Vai amanhã de novo. Vai assaltado amanhã? Vá novamente. Então, é lógico, você imagina como é que esses trabalhadores estavam funcionando, né? Aí a síndrome. Ele fica lapsos de memória, falta de concentração, perda do interesse pelo trabalho, impaciência, irritabilidade, fadiga constante, enxaqueca, dores musculares, insônia, baixa da autoestima, desânimo. Ele diz, é uma queima, né? É uma queima exterior. Ele é estourado, ele é estressado. Ele estoura com os clientes. E ali decorrente da relação de trabalho. Então a relação, como eu disse, já é difícil. Imagina quando tem assédio moral. Veja que eu disse, já para ir para as conclusões, que gera
Inclusive suicídio, olha aí, passamos agora pelo setembro amarelo, que é isso, o mês internacional de prevenção ao suicídio. Mais de 800 mil pessoas, olha aí, ó, cometem suicídio a cada ano no mundo. No Brasil, no último dado do Ministério da Saúde, foram 10.600 pessoas. De novo, achar que é porque é só da pessoa é muito pequeno, se todo mundo vive pensando em trabalhar. A primeira análise tem que ser o quê? Como é que está a perspectiva no ambiente de trabalho? Já estão surgindo estudos, ó. Sociedade esconde o suicídio no trabalho, diz psicólogo. Como é que vocês acham que se porta? Esse vigilante, esse carteiro, esse gerente, que passou por esses transtornos, que primeiro entrou no álcool, depois na droga, e depois ele desenvolve a síndrome de Burnout, e depois, para a depressão e o suicídio é um passo. Só os casos, né? Interessante, né? Outra, um suicídio no trabalho é uma mensagem brutal. Ó. Nos últimos anos, 3 ferramentas de gestão estiveram na base de uma transformação radical da maneira como trabalhamos. Ó. A avaliação individual de desempenho, a exigência de qualidade total e o outsourcing. Perceba, novamente, né? Outsourcing. Atitudes do assediado. Certificar-se de que a conduta é assédio, reunir provas, denunciar o assédio no RH e superiores, denunciar no sindicato, porque o sindicato despersonaliza. Se o sindicalista ele tem que estar preparado para não expor o trabalhador, fazer o possível para tentar negociar e não fazer com que ele seja identificado, porque se ele for identificado, ainda mais se ele ainda não tiver reunido provas de forma adequada, ele vai ser dispensado provavelmente sem justa causa. Então, denunciar ao sindicato, ao MTE, ao Ministério Público, né? Documentos, fotos, gravações, e-mails, atestados e receitas médicas, notas fiscais de medicamentos, testemunhas, licenças e afastamentos do trabalho, dar visibilidade à conduta, tem que ter uma agendinha no dia, quem estava no dia, quem estava na hora, quem foi que presenciou, você vai anotando, porque quem faz uma vez, faz outra, ele vai intensificando a sua prática, você vai anotando. Pode ser que você nunca utilize, até porque você está com medo, você tem medo de perder o emprego, mas pode ser que um dia você precise utilizar, e esses dados vão ser fundamentais para a peça jurídica e para a instrução na Justiça do Trabalho. Outra coisa que me perguntaram é relacionada a como a gravação. E eu disse, hoje está muito mais claro, mas você hoje tem o seu celular, você tem o computador geralmente tem câmera, você bota para gravar, grava o celular, grava com o computador, grava com aquelas canetas câmera, mas hoje o celular é muito mais fácil. E alguns colegas, eu estava falando isso há alguns anos, e um dia levantaram, até num debate que eu estava inclusive com o professor Eloane e outros, lá em Fortaleza, e eles vieram com essa questão, dizendo que isso era a árvore dos frutos proibidos. Isso não existe. É diferente interceptação telefônica, que é um terceiro que intercepta, de você gravar uma conversa sua. Está aí o caso do Joesley. Tudo gravado, ele grava e pronto, acabou, se vale como prova. Então, o Supremo Tribunal Federal, e eu coloquei jurisprudências nesse sentido aí, depois vão ficar nos slides se vocês quiserem pegar, ele tem claramente, se você for parte, pode gravar. O que você tem gravado, sendo você o assediado, pode ser a sua conversa telefônica, pode ser a gravação de você presencialmente com o assediador, pode gravar tranquilamente, e é válido como prova, entenda, não é um terceiro gravar, o terceiro que tiver presente, você vai anotar, porque para um dia você testemunha, quando for necessário, porque o tempo vai perdendo as coisas, anotar o que foi dito, quem que estava lá, prova. Agora, gravação fundamental, sua, grave, vale como prova. Pois não vai dar tempo para apresentar detalhadamente a jurisprudência, mas está aí, eu vou só colocar depois o trecho, tá? Nas denúncias, né? Quando a gente começa a combater, há uma tendência realmente de começar a haver uma reviravolta. Por quê? Porque normalmente quem assedia acha que ninguém está vendo. Então, quando há um enfrentamento, uma campanha, mas que não pode parar só em cartilha, mas é importante ter a cartilha, ter ali o encarte, às vezes um adesivo, uma coisa, dizendo que está havendo uma campanha contra, porque o assediador passa a virar esse Raskolnikov, ele passa a ficar com medo, diz assim, vixe, será que o pessoal já está sabendo? Ele fica com medo, ele começa a restringir os seus atos, tá? Bom, prova está aí, ó, só o caso do Supremo, um recurso aqui, ó,
Prova criminal, conversa telefônica, gravação clandestina feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. A pessoa diz assim, eu tenho que dizer que vou gravar, se você disser que vai gravar, ele não vai fazer. É simplesmente gravar. É simplesmente gravar. Certo? Então, não tem problema. Não. Juntada de transcrição em inquérito policial, o interlocutor requerente era investigado ou tido por suspeito. Admissibilidade. Não estou falando de interceptação, que é um terceiro. Eu estou falando de você passar por isso e gravar. Tá? Bom, a gente seguindo, consequências jurídicas, né? Da dispensa direta do assediado, tem indenizações trabalhistas, tem punição do assediante, tem denúncias, reparação de dano material, reparação por dano moral, né? Então, para o servidor público, não tem a lei dizendo que assédio moral é crime, tem a lei penal dizendo que assédio sexual é crime. Mas no assédio moral, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tem decisões firmando que se o servidor público cometer assédio moral, ele passa a ser enquadrado como improbidade administrativa. Certo? Também coloquei jurisprudência nesse sentido, né? Então, a gente ia ir caminhando aqui para o tempo, né? Cessação da proibição, né? União desses trabalhadores, papel das instituições, né? Aí conforme, se você é empregado seletista, é Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, e Ministério do Trabalho. Se você é servidor público estadual, é Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Justiça Comum Estadual, porque não tem Justiça Municipal, isso vale para município e estado. E se você é servidor público federal, é Ministério Público Federal, Justiça Federal. E se for o caso, Defensoria Pública, não é isso? DPU, da União. Justiças aqui respectivas, né? Seguindo, né? Cada um ações judiciais, ó, já explicamos essa parte, vamos deixar só nos slides, ó, cada um pode entrar com ações, ó, MPT, MPF, MPE, né? Prefeituras municipais e governo de estado, Justiça Estadual, Ministério Público Estadual. Servidor Público Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal. Empregado seletista, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho. Então, você vai vendo as ações respectivas. Importante o papel do sindicato como mediador disso. Medidas repressivas, você tem trabalhistas, administrativas, penais e outras. Você tem ações, reparação de danos, punição do gestor, processo administrativo, porque a penalização penal não exclui a civil, que não exclui a administrativa. Então, se você tiver um servidor público que pratica, por exemplo, um assédio moral, ele pode ser responsabilizado e ter uma tipificação encontrada hoje na jurisprudência por improbidade, pode ter um processo penal, um processo administrativo e um processo de reparação civil. Algumas pessoas, e tem alguns colegas advogados, me perguntam algumas situações, dizendo assim, olha, mas é o seguinte, eu não posso entrar, e aí minha colega, a gente conversando hoje no almoço, eu não posso entrar em regra direto contra o servidor. Olha, presta atenção, o STF, e essas questões aqui são em regra de prova, de fatos e provas básicos, em regra nem chega ao Supremo, porque ao Supremo só vão matérias de cunho constitucional, matéria de direito, não é matéria de fato. E as matérias para configuração de assédio moral, assédio sexual, são matérias fáticas, tá certo? Então a gente tem que entender o seguinte, a teoria predominante no Supremo, mas quase não chega lá, é que você responsabiliza a administração. Se ela for penalizada, ela pode entrar com ação regressiva contra o servidor, não é assim que vocês já viram? Isso é a dupla responsabilização, você não entra contra o agente. Tudo bem, só que hoje, e eu tenho inclusive ações nesse sentido, em que o STJ já entende que é possível a responsabilização direta do agente. Então, nas ações que nós temos manejado, eu coloco, por exemplo, se for contra um ente público, se o agente for o assediante, eu entro contra o agente e contra o órgão. Por quê? Porque tem jurisprudência do STJ para isso. Então, cuidado, né, aos assediadores. Já há configuração de improbidade e já há possibilidade de responsabilização direta do agente. Isso é importante para nós. Tá? Penais, logicamente, onde tiver tipificação penal, ó, o assédio sexual é que está aí tipificado. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem que lutar muito aqui.
porque nessa perspectiva, tem a lei 8 artigos, né? De 10, na verdade, mas o 10º era assim: esta lei entra em vigor no ato da sua publicação. E a lei do Rio Grande do Sul, eu achei interessante que eles vetaram os artigos principais, que eram de punição. Então a lei que está aqui, que é essa lei complementar 12561 de 2006, ele diz assim, ó: fica proibida a prática de assédio moral no âmbito da administração pública estadual direta de qualquer de seus poderes e instituições autônomas. Aí vetaram, ó, do 2º ao 7º. Isso é vetado. E aí o que é que diz? Tomar as medidas necessárias para prevenir. E cadê as medidas de reprimir? E cadê o afastamento? Cadê a punição? Eu acho que aí é uma agenda para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Tem que completar. Porque só dizer Rio Grande do Sul tem uma lei de assédio moral e a lei não tem penalização, só fala de prevenção, e quando acontece, vai fazer o que com o gestor? Certo? Bom, aqui no Rio Grande do Sul também eu estava dando uma olhada, ó, só para você imaginar, um aumento constante das de 2014, estavam dando conta de que o aumento aqui é em torno de 25% por ano dos casos de assédio moral. Olha aí, ó. 46 ações em curso da Justiça Federal, 53 termos de ajustamento de conduta. O MPT recebeu 390 denúncias sobre o assédio moral no trabalho, e sempre aumentando, né, em torno de 25%. Isso eu estou falando do Rio Grande do Sul. Né? Então, estou só indo aqui no tempo, a gente começou em 15, né? Acaba em 45, está acabando. Está claro até aqui? Então, a gente vê que não é tão invisível assim, principalmente nesse estado. Jurisprudência, não vou ler a jurisprudência, só mostrar, ó. Olha, ó, indenizações por dano moral coletivo. Eu consegui, inclusive, teve um caso que teve uma despedida lá no Ceará em massa, que eu entrei com a ação. Ainda não transitou em julgado, mas a gente já a universidade ia dispensar de uma filantrópica 700 pessoas, a filantrópica que deu o terreno, deu o prédio, deu tudo, funciona há 51 anos com a universidade, não garantiu as verbas rescisórias por causa da vinda da EBSER. Entramos com a ação, diz respeito ao direito de greve, despedida durante a greve, e o juiz do trabalho, da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza, deu R$200 mil de indenização de dano moral coletivo, por assédio moral coletivo, e deu R$10 mil individual de assédio moral por cada um dos trabalhadores. Eu já estou discutindo isso lá no TST, mas já tem a sentença configurando. Quer dizer, essas práticas que acontecem, né? Quer dizer, uma questão estrutural. Tem que ter um caráter pedagógico, né? Quando a gente for discutir isso na aula ou na fala do curso que vai ter sobre o processo do trabalho, vocês vão ver o que a gente entende sobre esses limites da lei da deforma relacionados ao teto da indenização. Tá? Umas coisas boas e umas coisas que a gente pode melhorar. Tá? No caso da improbidade, ó, decisão do STJ de 2013, ó, reconhece o assédio moral como ato de improbidade administrativa. No caso, foi demonstrado que o prefeito de uma cidade gaúcha, e é daqui, olha, perseguiu uma servidora que denunciou o problema com dívida do município ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Segundo o processo, o prefeito teria colocado a servidora de castigo em uma sala de reuniões por 4 dias. Teria ainda ameaçado colocá-la em disponibilidade, além de ter concedido férias forçadas de 30 dias. Interessante, né? A gente tem tentado, em cada estado, trazer a perspectiva do estado. Né? Então, mais essa situação. Então, tá aí mais ações, né, outras que eu vou deixar para vocês, vamos ver se a gente encerra de alguma forma, e no mais, muito obrigado.